santo, meigo e eterno Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Isso que cantamos agora, Jesus precioso, não é simplesmente uma bonita melodia, Pai, mas é o desejo que arde no coração de todos os teus filhos. No iniciar de um novo ano, podemos te dar graça porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos protegido. E sabemos que é a tua companhia, Jesus. Como disse o salmista, se não fora o Senhor, o inimigo teria nos devorado vivos neste ano que passou. Por isso queremos dizer obrigado, Jesus, por tua companhia até nesta tarde, nesta hora, neste dia. Jesus, te louvamos porque o Senhor prometeu estar conosco não só no ano de 2015, não só neste ano que se inicia, mas até a consumação dos séculos. Por isso, Jesus, podemos nesta noite, em teu nome, por tua graça, confessar a nossa vitória, aleluias, porque não estamos sozinhos. Agora, Pai, nós lembramos que a tua palavra nos ensina que precisamos da tua unção sobre a letra, sobre a escrita. Jesus, dai-nos da tua palavra, Pai, pois é ela que gera em nossos corações, que tem gerado até aqui e gerará até o último dia que estivermos aqui na terra. Não a palavra de um pregador, não a palavra de um homem, mas a tua palavra, ela gera fé de arrebatamento nos nossos corações. É isto que eu peço junto com estes irmãos. Abençoa as nossas almas, Pai, porque em tudo dependemos de ti, Jesus. Amém e amém. Que Deus possa continuar abençoando, amém, irmãos? Tem sido maravilhoso esta passagem de ano, a atmosfera na vigília, a atmosfera nos cultos. Quem esteve ontem à noite aqui pôde desfrutar de uma companhia adorável de Jesus, amém, irmãos, não é verdade? Com os testemunhos, que coisa gloriosa nós termos o privilégio, irmãos, de poder contar com a companhia de Jesus, amém? Você pode levantar a sua mão e dizer assim: obrigado, Jesus. Graças a Deus, obrigado, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11, uma parte dele. Isaías, capítulo 53. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E no versículo 11... ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Glórias a Deus. Podeis assentar, irmãos. Que Deus possa acrescentar de sua bênção sobre sua palavra. Amém? Antes de entrarmos no nosso tema, na nossa pregação, enquanto eu ouvi o irmão Anildo nos falar ontem, irmão Anildo, onde você está, que Deus te abençoe, né? Uma palavra tão boa. Lembrei, irmãos, da mensagem A Face Pintada de Jezabel, quando o profeta ele nos fala deste assunto. Onde muitas pessoas, né, fazem planos para a virada do ano, e como ouvimos ontem o irmão nos lembrando disso, com várias alegorias e várias, como fala isso mesmo, superstições, né?
E simplesmente, se você for olhar o livro da vida dessas pessoas, você vê que a vida delas não são 60 anos de vida, são 60 vidas iguais todos os anos. E não há mudança nas vidas das pessoas. E quando você conversa com as pessoas, como foi o ano anterior, do porquê não tiveram sucesso, elas dizem, mas 2015 foi um problema. A gasolina subiu, o governo estava em crise e simplesmente achamos muitas e muitas coisas para culpar do porquê não tivemos sucesso no ano que se passou. Mas 2016 vai ser diferente, né? A frase clássica, né? Vou virar uma nova página e vai ser diferente. Será que foi, irmão? 2015 foi o problema? E agora 2016 será de fato a solução? Parágrafo 27 da mensagem A Face Pintada de Jezabel. Agora, se nós vemos o que Deus fez lá atrás por aquelas pessoas, em certas atitudes que eles tomaram em relação a Deus, e então descobrimos que se tomarmos a mesma atitude que eles tomaram, vamos receber a mesma recompensa que eles receberam. Você pode esperar, porque Deus nunca muda, aleluias. Ele é exatamente o mesmo. Suas bênçãos são as mesmas e seus castigos são os mesmos. E Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agradecemos a Deus de todo o nosso coração pelo o que Ele nos tem guardado e protegido até aqui, não é assim, irmãos? Não podemos dizer Ebenezer, até aqui tem nos guardado o Senhor. Mas nós entendemos, irmãos, que as nossas atitudes mediante a este convite de Jesus Cristo, aquilo que temos visto e ouvido, é que dá a Deus condição, oportunidade de produzir na minha e na tua vida os resultados, não é assim? E quando lembramos, irmãos, que como nos pregava hoje pela manhã o pastor Febrônio, o que move as nossas atitudes depende daquilo que está no nosso coração. O Espírito que está em nós é que expressa as atitudes na minha e na tua vida. Ou a serpente, ou a pomba. E nós nos perguntamos, irmãos, por que as pessoas não mudam então? Na mensagem Reconhecendo o Seu Dia, sua mensagem no contexto dela, o profeta nos diz assim: o diabo é um especialista em fazer as pessoas olhar para o passado e esperar Deus no futuro e não veem o presente diante dos seus olhos. Alguns anos atrás, eu preguei uma mensagem intitulada As Correntes do Passado e o Futuro Imaginável de Satanás. Muitas coisas nos prendem, irmãos. E quando falamos do nosso propósito central, que é arrebatamento, que é a vida eterna, que é agradarmos a este Jesus que convidamos para ficar conosco, logo surge Satanás como acusador, fazendo eu e você lembrar de cada vez que caímos no ano que passou. Quando você vem na fila de oração, se tem um momento que o diabo te acusa e coloca diante de você tudo aquilo que você fez de errado, é quando você se aproxima de Deus. Quando você dobra os seus joelhos para orar, há uma necessidade na tua casa, há algo que Deus precisa intervir, e você dobra os seus joelhos porque você crê em Jesus Cristo. Mas aí Ele vem e traz, irmãos, as nossas falhas, os nossos defeitos, e nós nos permitimos ficar aprisionados ao passado. E Deus vem e usa o pregador, e usa o pastor, e abençoa aquele culto, e você diz, talvez um dia eu alcance também vitória como aquele querido irmão. E faz você olhar para o futuro. Mas Deus, irmãos, por sua misericórdia, Ele tem nos ensinado que Ele é um Deus, eu sou, Ele é um Deus do presente, glórias a Jesus. Como falamos, louvamos a Deus, Ebenezer até aqui.
Veremos o futuro lar da noiva terreal e do noivo celestial. Cremos nisso e será maravilhoso. Não perca de estar ali, aleluias. Mas é a minha e a tua atitude, irmãos, hoje. Quando, irmão Maninho? Quando o pregador, neste culto, em cada oportunidade que eu e você temos de colocar mais um, aleluia, tijolinho naquela construção que será eterna, irmãos. Então que Deus nos dê graça, igreja, que nós, nesse próximo ano, lutarmos com mais afinco, com mais dedicação, lembrando que um futuro de bênção, um futuro de sucesso é construído fruto das nossas atitudes hoje. Amém? Que Deus nos dê graça de avançarmos neste ano, olhando para o futuro, olhando para o passado, para a cruz do Calvário, mas lembrando que Jesus Cristo é o mesmo, vamos dizer, ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus, glórias a Deus. Graças a Deus, aleluias. O tema, irmão, para a mensagem desta noite, está baseado neste versículo 11, de Isaías 53, onde a Bíblia nos diz que ele, Jesus Cristo, veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Aleluias. Então, nosso tema é exatamente sobre este assunto. Quais são então, igreja, estes frutos que trazem satisfação ao coração de Jesus? É uma data muito oportuna, né, para refletirmos, para olharmos mais de perto as coisas. Quais são os frutos que trazem satisfação ao coração de Jesus? Quando lembramos do que foi o Calvário, o preço que custou para Jesus Cristo o homem. Eu li, irmãos, os versículos anteriores de Isaías 52. No versículo 14 a Bíblia diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada. Um preço muito caro, Jesus Cristo, nós conhecemos isso. Pagou. Mas o profeta Isaías nos fala de uma das bombas propulsoras do amor de Cristo por mim e por você. Que ele sabia que o Calvário, que o Getsemane não seria em vão. Que a traição de Judas, irmãos, muitas vezes passamos corrido por isso, mas se coloca você no lugar de Jesus Cristo, participando daquele ministério. O Jesus Cristo homem, que em tudo foi tentado. Existe dor mais pesada que a dor da traição de alguém que está perto, irmãos. Mas ele sabia que ele veria o fruto do seu trabalho, aleluias, e ficaria satisfeito. Vamos caminhar um pouquinho aqui, irmãos, por alguns destes frutos. Em São Mateus capítulo 7, versículo 24, nós ouvimos Jesus nos falando disso que o pastor Febroni acabava de nos falar, sobre a prática do Evangelho. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Temos eu e você praticado aquilo que temos ouvido do Evangelho de Jesus Cristo? São João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluias. Que pai
que não ama, que não mede esforços, não mede sacrifícios pelos seus. E existe prazer maior, irmão, você que é pai, depois de um dia suado de trabalho, você chegar em casa e aquela coisinha mais linda vem correndo e abraça tuas pernas apertadas e diz assim: eu te amo, papai. Há alguma coisa mais preciosa, irmãos, que essa comunhão sincera de amor, de fidelidade, aonde não há ali, você sabe, não há fingimento naquele te amo. Aquele beijo apertado é sincero. Quando ela diz: papai, eu estava com saudade, isto é real. E Jesus Cristo, Deus sendo o nosso Pai, o pecado havia separado a minha e a tua vida dele. Mas ele decidiu, aleluias, pagar um preço para que o caminho dos céus novamente fosse restabelecido. Porque ele estava com saudade, jovem, irmão, irmã. E hoje ele tem prazer de receber o teu abraço, de receber o teu conchego quando você dobra os seus joelhos e você diz: meu Pai, obrigado por este dia, obrigado por este ano, obrigado pelas lutas, porque foram nelas que eu pude conhecer quão bom é a tua misericórdia. Glórias a Deus. E eu me manifestarei a Ele. Este é o propósito, irmãos, de Jesus Cristo ter se doado, ter sido esmagado no Calvário. Ele não comprou escravos para servi-lo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que é que Ele espera de mim e de você? Amizade, comunhão, relacionamento de pai e filho, uma família, é isso que somos, aleluias, porque nos chamamos de irmãos, igreja. Temos vizinhos queridos que nos ajudam, mas você não pode chamá-lo de irmão. Temos amigos preciosos que valorizamos muito, mas você só pode chamar de irmão aquele que foi gerado pelo mesmo Pai. E quando nós recordamos, irmãos, que há uma paternidade, como falava ontem Gilberto, que nos une, o que nos move a vir neste lugar, não é porque fazemos parte apenas de uma sociedade organizada, não! Viemos aqui porque em nosso coração há um desejo ardente de ouvirmos falar do nosso Pai, termos comunhão daquilo que nos é comum, aleluias. E o que nos é comum, o desejo dele é que nos une, aleluias. O que nos une, irmãos, o destino a qual eu e você estamos andando. Como é que nós se encontramos nessa estrada? Você veio de um lado, eu vim do outro. A minha família veio lá de uma costa do rio, onde Deus enviou o seu anjo para trazer esta mensagem. E simplesmente foram se encontrando. Por quê? Porque o destino é o mesmo. Nova Jerusalém, vida eterna. Esse é o nosso destino. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O quanto do Jesus que nós conhecemos vive em nós. O quanto Ele tem se manifestado através da minha e da tua vida. Que testemunho eu e você temos dado da família eterna. São João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, aleluias, estiverdes em vós,
pedirei tudo, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Qual foi a frase de Jesus Cristo ao entregar seu Espírito a Deus? Com suas mãos cravadas ali, diz o profeta que ele se firmou nos cravos que transpassavam os seus pés. Se levantou, porque não havia como falar e respirar naquela posição, mas ele fez aquele esforço final e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A ti eu entrego o meu espírito, e tudo está consumado. Aleluia. Tudo está consumado. Não existe, irmão, não existe um pecado maior que este sangue. Você pode até ter dando lugar à vergonha, porque o diabo é sujo mesmo, ele faz desta forma. Ele cria todas as maneiras para te fazer cair, e quando você cai, ele te coloca a vergonha. Mas você acha mesmo que Jesus Cristo, este que deu sua vida na cruz, ele não vai receber o teu pedido de perdão? Será que ele vai te excluir da família porque você caiu, se sujou? Como ouvimos outro dia o pastor nos pregando, será que isso nos tira o elo de filiação com o nosso amado Jesus? O que nos separará do amor de Cristo Jesus? A morte, a profundidade, Paulo vai nos falando, e você vai olhando, irmão, para este Jesus Cristo maravilhoso, que morreu na cruz do Calvário, porque tinha certeza que ele veria os frutos do seu trabalho. Através de quem, igreja? Como? Aonde ele vê o fruto do seu trabalho? Porventura tem Deus outras mãos, outros olhos, outros pés? É para você sim, irmã. É contigo que ele está falando, é através de você que ele quer se manifestar. É contigo que ele quer ter comunhão neste novo ano. Glória a Deus. O pastor Febrônio nos pregou uma mensagem há um bom tempo intitulada: A maneira de servir é pelos frutos. Quantos lembram desta pregação? Aleluias. Se pelos frutos, irmãos, é a forma de servirmos. Feche teus olhos um minuto. Olhe para dentro de você e faça essa pergunta: que frutos o evangelho deste Jesus tem causado em minha vida? Ele tem sido misericordioso contigo, não é verdade? Aleluia, você pode olhar para cá novamente, ele tem sido misericordioso comigo. Eu ouvi esses dias o irmão falando de um assunto, achei tão importante aquilo. Me testificava que um culto doméstico em casa, ele falava com sua família sobre comportamento cristão. Eu gostei tanto disso, irmão, sabe? Eu nasci pela graça de Deus e me criei frequentando este lugar, ouvindo de um pastor, de um ministério genuíno, um evangelho prático, que é isso que Deus queria da minha vida. Era
a participação, não só no domingo, mas de segunda a sábado, no trabalho, na escola, na família. Era este o propósito deste evangelho. Estarei convosco e em vós, somente no final de semana na igreja, essa é a promessa? Não, todos os dias. Por quê, irmãos? Porque um pai ama a comunhão com sua família. Eu ouvi ele falar sobre comportamento cristão. E enquanto eu meditava para trazer esta mensagem, me veio esta pergunta ao coração agora: quem são os cristãos de referência para o nosso comportamento? Talvez você, nosso amigo, irmão, que nos visita, você tenha ouvido que o padrão de comportamento seja a igreja a igreja B, seja o cantor A, o cantor B, o cantor C, porque canta bonito, porque fala línguas, porque se emociona. Quem são os cristãos de referência? Você nunca ouvirá deste púlpito que estas quatro paredes, que esta igreja, no sentido organização, é referência. Os cristãos de referência, quem são eles? Se você vê, irmão, um pé de milho, viçoso, bonito, pronto para a colheita. Como que aquele pé de milho nasceu, cresceu e está frutificando? Ele teve uma semente, não é assim? E cada semente gera segundo a sua espécie. Em Efésios capítulo 2, no versículo 19, no versículo 20, você ouve um pouquinho disso, onde a Bíblia nos ensina que nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros, mas somos da família de Deus, aleluias. E a família de Deus está edificada no fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. No livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 36, nos diz assim a Bíblia: e em Antioquia foram os discípulos, aleluias, pela primeira vez chamados cristãos. Então, irmãos, qual é os cristãos, o comportamento cristão a qual eu e você temos que ter por referência? A igreja primitiva. Aleluias, como ouvimos o pastor comentar o testemunho de nossa querida irmã. Isto é maravilhoso, irmãos. Vocês lembram daquele irmão que chegou ao profeta e disse: irmão Brana, assim como as pessoas vão ao médico, eu quero fazer um check-up espiritual. Quem lembra disso? Aí o que o profeta disse? Então, irmão, vamos lá, aleluias. Vamos então para o receituário, vamos assim dizer, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Cumpriu, irmão? Amém, irmão Brana. Esse ponto está bom, aleluia. E assim o check-up espiritual, o profeta foi pontuando, voltando a fé daquele irmão lá para o original, para saber da saúde desta nova fruta que nasceu, aleluias. E nós cantamos um hino que é muito verdadeiro, que somos a semente do sangue. Somos frutos de um evangelho que está banhado com sangue. Por quê, irmãos? Porque aquela semente era genuína. Aquela semente não mudou a sua essência, a sua forma, devido a pressões externas. Quando eu lembro daquele testemunho, daquele jovem sendo torturado, lá estava aquela família, e a esposa foi torturada, e o irmão cristão suportou aquilo, e logo pegaram o seu pequeno filho, e começaram a torturar. Ele disse: meu filho, você me perdoe, mas eu não vou suportar isso. E aquela criança, irmão, veja isto, uma criança, isso não é uma história, isso é testemunho real. Ela disse: eu prefiro
morrer do que ter um pai por covarde. Não faça isso. O que leva, irmão? Vamos eu e você sentar nesta cena, fazer parte dela. Qual seria a minha e a tua reação sendo a semente do sangue? Quantas vezes pressões muito menores não podemos nem colocar como comparação, tem mudado a nossa forma. Nós somos a semente do sangue. Glórias a Deus. Paulo nos fala de uma nuvem de testemunhos. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Para que isso, Jesus? Porque Deus, na sua grande misericórdia, nos deixou, irmãos, esta tão grande nuvem de testemunhos? Porque Ele tem uma única maneira provida para todas as coisas. Se Ele agiu com Pedro, com Paulo, com os irmãos da igreja primitiva, com o irmão Ananias que foi lá orar, usado por Deus para orar pelo missionário e apóstolo Paulo. O que Deus está nos mostrando com isto, irmãos? Quando aquele cego Bartimeu, como ouvimos na vigília, nós conhecemos a história dele, sabemos a trajetória, o porquê, mesmo ouvindo com tanta força para que se calasse, o que impulsionava o coração daquele homem. Porque ele sabia quem é que estava passando pela rua, aleluia. Ele sabia que não se tratava apenas de uma celebridade, não. Mas aquele homem chamado Jesus tinha em si a solução para o seu problema, a cura para os seus olhos e o sentimento do coração daquele irmão que não se dobrou, que não parou de professar a sua fé por causa de críticas. Não deixou de se identificar como um crente em Jesus, porque falavam para ele que Jesus não ouvia. Chegou a hora, glória a Deus, como eu amo esta passagem, irmãos, que alguém chegou e disse para ele: Barnabé, levanta-te, ele te chama. E nos diz a Bíblia que ele deixou sua capa, deixou a sua vida do passado, deixou tudo aquilo que lhe atrapalhava e simplesmente disse: eu vou até Jesus. Eu lembrava hoje, irmão Reinaldo, do seu testemunho, lembrando da sua pregação ali naquele culto em Guatambu. E eu louvei a Deus, irmão, por sua vida, conhecendo seu testemunho, vindo dos palcos, das noitadas. E simplesmente Deus transformando e transformando uma ferramenta de bênção. Irmãos, psicólogo não faz isso, religião não faz isso. Há apenas um que tem poder de transformar, e este chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E o que mais anima, irmãos, o meu coração, porque quando eu olho nesse espelho eu vejo também a minha vida. Você também pode dar este testemunho, aonde você estava, como você agia, quais eram as suas convicções pessoais. Mas Jesus Cristo, aleluias, cruzou o teu caminho, e a tua e a minha história foi mudada. Apenas por um período desta vida aqui? Não, aleluias. Ele não só te chamou, mas Ele foi preparar lugar, aleluias. Ei, glória a Deus, aleluias. Ele deixou esta nuvem de testemunhos, irmãos, para que eu e você pudéssemos ter referência de como
Ele procede com a sua família. Malaquias 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. E como lemos no início de nossa pregação, o profeta nos mostrando, se eu e você tivermos a mesma atitude que a semente original, que os cristãos referência, que os nossos pais na fé tiveram, os resultados serão exatamente os mesmos. Porque Deus se manifestou em João e em Pedro. Se você ler Atos capítulo 3, você vai dizer, mas irmão, tratava-se de apóstolos. Sim, havia ali um ministério especial, havia um dom especial ali. Mas se você ler quando eles foram interrogados da cura daquele paralítico, você ouve o testemunho de Pedro. Oh, isso me ajudou muito, irmãos. Pedro falando assim: vocês julgam que pela nossa santidade, ou que nós temos virtude própria, que por isso este, que antes era coxo, agora tem saúde? Não, mas a fé no nome de Jesus Cristo restaurou a saúde para este, aleluia. Eu te pergunto, irmão, você crê no nome de Jesus? Você crê no nome de Jesus? Aleluia. Então o que impede dos coxos levantarem? Dos pecadores ser convertidos, da situação da sua família ser mudada? Como ouvimos Deus nos chamando através do nosso ministro, vamos mexer com as coisas, ore sobre este assunto. Não tem problema que Deus não possa resolver, apenas aquele que você não o convida. Por isso vamos seguir o conselho de Deus, vamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque então Ele poderá ser participante de todas elas. Glória a Deus. A mensagem é a revelação de Jesus Cristo. No livro azul é a página 5. Na mensagem de Goiânia, o que eu tenho aqui é a de Goiânia. Parágrafo 13, 14 e 15. Das eras, né? Mensagem da revelação de Jesus Cristo. Ele sabe, falando do diabo, que Deus é imutável em sua natureza. Então ele é igualmente imutável em seus modos. Assim sendo, Satanás verdadeiramente sabe que a igreja original de Pentecostes, como o poder de Deus, são Marcos 16 em operação, é a igreja verdadeira que Jesus Cristo reclama como sua. Tudo mais é falso, tem que ser. Agora recordem isto: Cristo, aleluias, Cristo na verdadeira igreja é a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como é que esse espírito anticristo entraria na igreja e a corromperia, convertendo assim numa igreja morna, formal e sem poder. Isto descobre a Satanás, revelando as suas obras e o seu intento de destruir ao povo de Deus. De que forma? E desacreditar a palavra de Deus. Desacreditar a palavra de Deus. A Bíblia tem verdadeiramente tido poder nas nossas vidas, na minha e na tua vida. Os ensinos, os princípios, os marcos estabelecidos pelos pais, os testemunhos, será que eles envelheceram? Irmãos, esta é a batalha de Satanás. Tornar a palavra de Deus sem efeito na minha e na tua vida. É isto que o espírito denominacional faz. Leva homens a ser congregados e a olhar para outros homens. E que poder eu ou qualquer homem tem sobre a tua necessidade, sobre a tua alma? Esta é a batalha do diabo. Mas ele
não vencerá. Deus tem um povo, aleluias, um povo fiel, zeloso e de boas obras. Haverá uma super raça. Deus tem uma noiva que será arrebatada desta terra, e eu creio, e você também crê, estamos lutando para isso. Vamos fazer parte deste povo. Na mensagem, o que faremos com este Jesus chamado Cristo, parágrafo 99. Como então, irmãos, exercitarmos a nossa fé, para que esta Bíblia maravilhosa, para que estas promessas vivas de Deus, para que os frutos, aleluias, que custaram a vida de Cristo no Calvário, se manifestem, sejam desfrutados na minha e na tua vida. Parágrafo 99, ele disse a Moisés: estarei contigo e apenas usarei a tua boca. Você fale as palavras, como te digo, aleluias, olha aqui a receita da vitória. E os sinais interpretarão a si mesmo. Mensagem Micaías, o profeta, parágrafo 53. Agora veja, Micaías primeiro tinha baseado sua fé sobre visão, mas em seguida, ele levou sua visão e comparou-a com a palavra de Deus. E em seguida ele sabia que ele estava certo. Aleluias. Parágrafo 55. Agora já havia passado um longo tempo desde que Elias fez esta profecia. Ele já estava na glória há tempos, mas ele fez esta profecia e ele sabia que iria acontecer. E então Micaías sabia que Elias era um homem de Deus, e aqui estava Deus no céu, tendo uma conferência de como trazer a palavra de Elias à existência. E se você tem a palavra do Senhor, aleluias, e falar a palavra do Senhor, e não duvidar da palavra do Senhor, Deus vai realizar uma conferência para fazer a tua palavra acontecer. Porque não é a tua palavra, é a palavra dele. É a palavra dele. Se é assim diz o Senhor, se realmente é o assim diz o Senhor. Vocês lembram de uma mensagem pregada pelo pastor Daniel há poucos dias sobre o poder da confissão? Aleluias. Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Que frutos, irmãos, trazem satisfação ao coração de Jesus. Quando ele ouve aquele pequenino, mesmo enfrentando lutas, batalhas, ele diz: eu tudo posso em Jesus Cristo que me fortalece. Ele pega esta confissão, aleluias, faz uma conferência no céu, isto é o assim diz o Senhor, aleluias, para fazer com que a palavra dele que você tem confessado se torne realidade, nos diz o profeta em outra mensagem, se materialize na sua vida. Ele não nos chamou para conhecer apenas um Deus histórico, irmão. Eu não creio nisso. Eu creio em um Jesus que ressuscitou dos mortos, que é vivo e é o mesmo ontem, hoje, eternamente, na minha e na tua vida, aleluia. Eu desejo isso, eu estou clamando por isso, estou buscando esse Jesus ressurreto. Agora, irmão, aleluia, como é que um fruto se manifesta? Como é que ele aparece? Como ele vem à existência? Simplesmente brota do ar? Você já achou algum fruto, alguma fruta flutuando por aí? Se você quer comer uma mexerica, né? Como é? Falou outro nome? É bergamota, né? Você tem que ir aonde buscar? O fruto, para que ele se manifeste, ele precisa estar conectado à árvore, aleluias. Para que eu e você manifeste os frutos de Jesus Cristo, a quem precisamos estar ligados? A Jesus Cristo, aleluias. E aonde está Jesus Cristo hoje, segundo São João capítulo 1, e versículo 14? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, aleluias. Quando eu e você temos nossas vidas conectadas à árvore, à oliveira verdadeira, glória a Deus,
não há como não manifestar os mesmos frutos, porque há uma lei de Deus que rege isto, estabelecida na criação. Cada semente gera segundo a sua espécie. Aí onde eu e você, irmãos, temos que colocar uma interrogação e nos olhar no espelho da consciência. Quando vemos frutos diferentes da natureza da árvore sendo manifestada, há algum problema. Agora, irmão, tem como você matar a sede com uma bergamota verdinha, bem verde, nascendo ali, hein? É amarga, né? Amarga, não tem suco. Se nós lermos a parábola do semeador, vocês lembram, irmãos, qual é o resultado do trabalho dos espinhos, que são os cuidados da vida? Qual é, irmão? Sufoca e deixa infrutífera. Não morre, mas não tem frutos. E depois que o fruto nasce, ele precisa, para servir com o seu propósito, estar maduro. Vocês concordam com isso? E quais são, irmãos, as bergamotas que primeiro ficam maduras? Aquelas que estão na sombra bem embaixo. Quais são? As que estão em cima. Mas qual a diferença? Se a árvore é a mesma, se a Bíblia é a mesma, se o pastor é o mesmo, se a pregação é a mesma, a mensagem é a mesma. Glória a Deus! É o sol da justiça que faz a diferença, irmãos. Não é o quanto você conhece, o quanto eu conheço, mas é o quanto nós ficamos na presença do sol, é que trará um amadurecimento. Não há amadurecimento sem o sol da justiça. Eu preciso disso. Você precisa disso. Cada cristão que será arrebatado precisa disso, estar na presença de Deus. Porque frutos verdes não serão colhidos e levados para o celeiro. Eles serão amarrados juntos com o joio. Mensagem em adoção. Manifestação dos filhos, parágrafo 154. Adoção. Deixe-me mostrar por que é feito agora. Um pai tem um grande reino e ele sai por ali. Agora ele tem um filho que nasceu. Oh, ele está tão feliz. Ele é Deus. Então você sabe o que aquele pai faz? Ele encontra o melhor criador, tutor. Você sabe o que é um tutor, não sabe? É um professor. Ele encontrou o melhor professor que ele pôde encontrar em todo o país. E ele encontra o melhor professor que ele pode encontrar. Ele não quer que simplesmente seja um preguiçoso. Ele deseja que seu rapaz seja um verdadeiro companheiro. 156. Então ele deseja que um homem que seja honesto. Agora ele não deseja um homem para dizer. Agora veja, eu sou o Júnior, você simplesmente faça qualquer coisa que você, Júnior, você faça qualquer coisa que você desejar, querido. Oh, sim, papai. Diz o profeta. Ele está indo bem, ele é um bom menino. Mexa com ele e com seu chapéu um pouquinho. Não. Aquele sujeito pegaria fogo agora mesmo, certamente. Ele deseja um homem que seja fiel, um tutor fiel, né? Se aquele menino está indo bem, diga-lhe. Agora então, ele sai por aí agora. O que você pensa que aquele tutor diria se ele tivesse que subir até o pai e dizer-lhe: seus filhos estão agindo
de uma maneira horrível. O que, irmãos, o grande tutor Espírito Santo tem dito ao nosso respeito? Tem os nossos frutos sido de satisfação ao coração de Jesus? Há um tutor no nosso meio, chamado Espírito Santo, que conferencia diariamente com o Pai. O que ele tem retratado, jovem? Dos momentos em que você está sozinho em casa. O que ele tem dito ao grande Pai? Naquela excursão, sozinho na escola, sem irmãos, por perto. O que ele tem dito acerca da minha vida e da tua vida, irmão, nos nossos trabalhos. Qual é a informação que este tutor tem para apresentar ao Pai, de segunda a sábado? Parágrafo 170 desta mesma mensagem. Mas agora vamos mudar o quadro. Aleluia. Glória a Deus. Agora o Pai, seu filho é um bom menino. Seu pai, por um outro lado, aqui está um tutor, o Espírito Santo. De que maneira o Espírito Santo, ele disse, eu vou andar. O menino disse, o tutor disse, a criança disse, eu andarei contigo, eu irei contigo. Todas as colinas atrás, filho, eu irei exatamente contigo, diz o menino. Eu tenho confiança em ti. Se eu começar a me cansar, aqui está o filho conversando com o tutor. Tu levantarás as minhas mãos e me segurará. Aí o tutor diz, mas há leões lá em cima na colina. Não importa, contanto que tu estejas por perto. Aleluias. Não faz nenhum pouquinho de diferença, estarei andando bem. Mas há problemas lá em cima, são rochas lisas. 174. Não importa, contanto que tu esteja segurando a minha mão, glória a Deus, eu andarei corretamente contigo. Eu andarei corretamente contigo. Sabes de uma coisa? O seu pai costumava fazer aquilo, vê? Isto é bom, sim, Senhor. Sobe no topo da colina lá. Ele disse, sabes de uma coisa? Sabe de uma coisa, pai? O teu filho é exatamente parecido, a glória a Deus, como uma lasca do tronco. Ele é absoluta e exatamente como você. Cada palavra que você diz, ele diz, amém. Ele diz amém a ela. Eu mostrei para ele na Bíblia outro dia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que ele disse? Ele gritou e levantou as mãos para os ares e disse, aleluias, amém. Você sabe o que diz em sua palavra? Você sabe onde tu dissestes? As obras, aqueles que creem em mim, as obras que eu faço também farás? Aí disse Deus, né? Sim, recordo de haver escrito aquilo para meu filho. Aleluias. Sim, eu recordo de ter escrito aquilo. Quando ele viu aquilo, simplesmente gritava e pulava para cima e para baixo, gritando, aleluia, Senhor. Tire todo mundo de mim, faça-me como aquilo. Sim, Senhor. E todas aquelas coisas ele tem feito. O pai disse, eu estou feliz por isto, filho. Este é um bom filho, correto. Fique de olho nele por alguns anos, glória a Deus. Veja como ele
Veja como ele está se saindo e como ele está progredindo. Após algum tempo, os anos passaram. Como ele está se saindo? Oh, que coisa! Ele está mesmo crescendo em graça. Você vai meditando, irmãos, e vai vendo a sua vida, e como é essa conversa do Espírito Santo acerca da minha e da tua vida com o nosso Pai. Oh, ele está simplesmente, ele afastou os salgueiros. Estou lhe dizendo, ele está realmente, porque ele toma as suas ovelhas, pode sustentá-las simplesmente como tu o fazes. Ele nunca lhes dará algas marinhas, ele nunca lhes dará ervas duras. Quando eles vêm ali dizendo, queremos unir as igrejas, ele diz, cale a boca, você não precisa daquilo, não, Senhor. Aqui está o que você precisa, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você pode dar um ok já neste ponto na tua vida? Você já tem cumprido? Levante sua mão, você que já tem cumprido esse requisito. Aleluias. A qual o Espírito Santo, o tutor, a qual Jesus Cristo tem satisfação. Este é um dos frutos que traz satisfação ao coração de Jesus Cristo. Um arrependimento genuíno. Você colocar em prática a instrução dele, descer as águas e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E você, nosso amigo visitante, nosso irmão, que não tem ainda, que o tutor, que o grande Espírito Santo não pode dar esse testemunho ainda a teu respeito, as portas ainda estão abertas, você também tem esta oportunidade. Sim, Senhor, aí está o que ele disse. Oh, ele disse isto realmente? Sim, Senhor, certamente disse. Bem, isto é exatamente da maneira que eu escrevi. Isto é exatamente da maneira que ele o diz. Sim, Senhor, aquele é meu filho, aleluias. Aquele é o meu menino. Bem, você pensa que ele está bem maduro? Deus perguntando ao tutor. Sim, certamente está. Disse o Espírito Santo, eu tenho lhe dado testes. Rapaz, enfermo, eu o rebaixei, eu pisei nele, eu deixei o diabo fazer tudo o que ele pôde fazer com ele. Mas ele se levantou exatamente de volta outra vez. Ele simplesmente veio da mesma maneira, vem, levantou outra vez, e eu o fiz enfermo, eu fiz isto, e eu o coloquei em um hospital, aleluias, e eu o levei aqui fora e fiz vizinhos contra ele, coloquei todos, aquilo não faz nenhum pouquinho de diferença, disse, embora ele me mate, eu confiarei nele. Eu matei sua família. Eu tirei isto, e eu fiz isso, e eu fiz tudo isso. E eu fiz isto, aquilo e aquilo outro. E ele permaneceu exatamente de pé. Embora ele me mate, ainda assim o servirei. Ele é meu, aleluias. O bem, eu creio que nós devemos chamá-lo ali fora em algum lugar, um lugar pequeno e especial, e fazer uma adoção. Então ele os leva para fora em um certo lugar. O pai o faz e ele o coloca em algum lugar alto como este, e ele tem uma cerimônia, e todos eles vêm ao redor, e ele diz, eu quero que todos saibam que este é meu filho, e eu reconheço meu filho, e eu quero que todos saibam de hoje em diante, que o seu nome, eu o vesti com uma roupagem especial sobre ele, aleluia.
E eu quero que vocês saibam que seu nome é simplesmente tão bom em qualquer cheque quanto o meu. Ele é meu filho. Eu dou adoção a ele para a minha família. Embora ele tenha sido meu filho desde que nasceu. Desde que ele recebeu o Espírito Santo, ele tem sido meu filho. Mas agora eu vou colocá-lo na posição de autoridade. O que ele demitir está demitido. O que ele contratar está contratado. Parágrafo 191. E verdadeiramente eu vos digo, se disserdes a esta árvore, se disserdes a este monte, mova-te, e não duvidar em teu coração, mas credes que tudo o que disserdes acontecerá, podes ter o que tu disseste. Vem, aí está você. Aí está você. Vem, ele é meu filho. Que distância, irmãos. Nós sabemos que estamos caminhando nessa direção. Você crê nisso? A que distância nós estamos desta adoção plena? Há uma profecia sobre o meu ombro e o teu ombro. Nós sabemos que não haverá uma oitava mensagem, como canta o pastor. Lá do Maranhão não haverá outra Bíblia. Não haverá outro povo, como nos falava hoje pela manhã o pastor Febrônio. A rede do Evangelho já foi passada, está sendo apenas respigado os últimos eleitos. Está sobre mim e sobre você esta profecia. A que distância nós estamos, irmãos? Nos diz o profeta que esta unção dobrada, esta adoção plena não virá para consertar vidas, virá sobre vidas consertadas. Aí você diz, mas irmão, será que é isto mesmo? Mensagem e o sinal, parágrafo 40. Estes sinais seguirão os que creem. Não apenas os que professam, mas crentes identificados. Eles podem seguir, eles provavelmente seguirão. Talvez eles sigam. Jesus disse, eles seguirão os que creem. E é absolutamente impossível não acontecer. As obras que eu faço, vós também fareis. Isaías 53, para nós encerrarmos. Ele fala, irmãos, de tudo isso que as profecias, as promessas que eu e você conhecemos. Ali tudo foi consumado. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. É perdão que você precisa, irmão. Ele já foi esmagado pelas tuas e pelas minhas iniquidades. Aleluia. Ele tratou da tua alma e da minha alma ali, enquanto aqueles cravos transpassavam suas mãos e seus pés. Porque ele sabia que eu e você precisaríamos de perdão. Se dependesse da minha e da tua capacidade, irmãos, da nossa perfeição própria, por que Jesus Cristo teria que morrer no Calvário? Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, porque a misericórdia dele precisaria se renovar todas as manhãs, porque todos os dias eu e você dependeríamos desta graça para viver o seu evangelho, para manifestar os frutos que o agradam, que traz satisfação a ele. As nossas iniquidades estavam sobre ele, perdão para a nossa alma. E o castigo que nos traz a paz, aleluia, estava sobre ele. Esta paz a qual Deus nos aconselhou através do pastor. Não a paz como o mundo vos dá, uma paz real, uma paz verdadeira, para que nós tenhamos, irmãos, é isso que eu tenho desejado. Nós conhecemos isso, é maravilhoso esse versículo, e quantas vezes nos alegramos, lançando sobre ele todas as nossas iniquidades, porque verdadeiramente ele tem cuidado de nós. Isto é verdade, você pode dizer amém?
Ele tem cuidado da tua vida, você tem testemunho, eu tenho, graças a Deus por isso. Mas quando as provas vêm, quando as ansiedades apertam, quando as lutas se estabelecem, como que o meu e o teu coração reage diante das adversidades? É este Jesus hoje que eu quero, que eu preciso, e você também. Ele não nos dará, nós conhecemos isso, já esteve sobre ele o castigo que nos traz a paz, Ele tratando do nosso espírito, que nos traz a paz, que nos traz a alegria. Oh irmãos, a alegria da salvação, o gozo da revelação desta mensagem tão preciosa. Estava inserido, já esteve inserido, está inserido no Calvário. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele acabando esta obra completa, tratando do teu corpo e do meu corpo. Que enfermidade, irmãos, pode ser maior do que o sacrifício da cruz? O Criador do teu corpo, que criou este coração que está com problema, um dia Ele criou do pó. Esta coluna não existia. Ele não pegou um molde para copiar, não, Ele criou do pó. Esses olhos, irmã, Ele criou do pó, o que é para Ele tirar esta catarata, restaurar sua coluna, te dar um coração novo, restaurar o seu. Que diferença faz, que dificuldade é para este Deus. O Calvário, todas estas bênçãos estavam inseridas. Você recebeu salvação, irmão? Você crê na sua salvação? Levanta sua mão e diz amém. Você crê que Ele perdoa os teus pecados? Você crê que Ele perdoa as tuas falhas? Você crê que você é um salvo? Deus está nos dizendo esta noite: todas as mais ricas bênçãos celestiais estão inclusas no pacote da salvação. Glórias a Jesus. Quais são os frutos que trazem satisfação ao coração de Jesus? Estamos dispostos, igreja, neste ano, a dar mais alegrias ao nosso Pai Celestial. Um dia o pastor Daniel nos pregou, para encerrar, sobre o irmão do filho pródigo. Vocês lembram? O Senhor nunca deu para mim um carneiro para comer com os meus amigos. Irmãos, a mesa está posta, não falta nada. Não precisamos ir para casa com fome do culto. Você não precisa permanecer doente. Você não precisa se manter como escravo desta vaidade, deste espírito de orgulho, desta amargura que faz tanto mal para você. Tanto nesta vida, e o pior de tudo, te deixará fora do arrebatamento. Não há necessidade de ficar com isso. Ele veria os frutos do seu trabalho. Ele determinou o que ele veria. E não há demônio no inferno que possa impedir isso. Vamos ficar de pé, fecha os teus olhos, aleluia. Glória a Deus. E a maior de todas as suas promessas, irmãos, Ele disse: eu vou vos preparar lugar e voltarei para vós. Glórias a Jesus. Fecha os teus olhos enquanto o irmão sola um hino. Talvez você diz assim: irmão, eu não darei conta. Eu não tenho dado conta, não tenho sido um bom filho. O tutor não tem visto em mim frutos que trazem satisfação ao coração de Jesus. Talvez você diga: eu não tenho preenchido os requisitos. Ouça o que Deus fala contigo no parágrafo 38 da mensagem no sinal. Mas Deus enviou de volta o Espírito Santo.
que é o sinal sobre-humano no coração humano. Esta é a tua identificação, que você tem o aceitado, que você tem aceitado o plano de Deus. Ele preencheu os requisitos de Jeová. O Espírito Santo é este sinal, que você preencheu os requisitos de Jeová. Mas você fala: irmão, e o que é de mim que não tenho preenchido? Como darei conta disso? Ele, Jesus, preencheu para você no Calvário. Aleluia. E você os preencheu de joelhos. Se alguém entre nós que, enquanto a palavra foi pregada, enquanto o tutor, Espírito Santo, conversava com o Pai, viu algo em falta, um requisito a ser preenchido, Ele preencheu para você no Calvário. O seu papel e o meu papel é apenas preencher de joelhos. Nos diz o profeta na mensagem: a maior força, perfeita força com perfeita debilidade. O altar é um lugar de oração. Antes de encerrarmos, não quer você dobrar os seus joelhos no altar e dizer: Espírito Santo, ó grande tutor, aqui eu estou para dizer ao Senhor: não tenho sido um bom filho, mas eu recebo o sacrifício da cruz. Dobro os meus joelhos para pedir ao Senhor: preencha, Jesus, preencha os requisitos da minha vida. Aleluia. Em São João capítulo 17, este Jesus Cristo que nós amamos, Ele orou por mim e por você. Ele disse assim: eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Aleluia. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu e você estamos inclusos nesta oração, irmão. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Aleluias. Tudo o que Ele deseja de mim e de você, irmãos. Talvez você tenha tentado da tua forma, da tua maneira. O que Jesus nos pede é apenas isto: filho meu, dai-me o teu coração. Vamos fazer da maneira dele neste novo ano, igreja. Não deixe, não se limite a receber de Deus as bênçãos que custaram a vida de Cristo no Calvário, porque você julga não ter condição própria. Pela tua capacidade humana, nunca chegaremos ali. Quando somos insuficientes nós mesmos, então estaremos dispostos
a nos render ao Espírito de Deus. Então, Paulo, pensamos que podemos fazer isso. Se pensamos que podemos fazer, então não podemos fazer isso. Porém, quando chegarmos a um ponto onde sabemos que não podemos fazer isso, então nos rendermos a nós mesmos a Deus, aleluias. Ele o faz, aleluias. Assim sendo, se somos nós tratando de fazê-lo, nós falharemos. Mas se simplesmente nós rendermos a nós mesmos a Deus, então Deus não pode falhar. Há somente uma coisa que Deus não pode fazer, isto é falhar. Ele pode fazer qualquer outra coisa menos falhar. Ele não pode falhar. Então, desde que estamos nos esforçando e dependendo da nossa própria capacidade, e assim por diante, bem, não faremos nada. Mas quando chegamos a um ponto onde sabemos que não somos nada, então Deus pode nos usar. A coisa importante, uma das importantes coisas que devemos dominar, agora recordem isso, especialmente vocês, jovens pregadores, membros leigos da mesma maneira, há uma coisa que devemos dominar, se esperamos cumprir o desejo de Deus em nossas vidas, que é, temos que dominar o pensamento de capacidade humana. Se alguma vez chegamos a um ponto onde pensamos que podemos fazer isso com nossa própria inteligência, se pensamos que daremos conta com nossas próprias habilidades, devemos dominar aquilo de tal forma que possamos nos livrar da coisa, deixá-la de lado, de modo que Deus possa nos usar, correto, e fazer uma completa rendição. Não podemos usar uma habilidade, temos que fazer uma completa rendição. E para vir a Deus, você tem que entregar a Ele ambos, alma, corpo e espírito. Tudo que você é tem que ser rendido a Deus, de modo que Ele possa operar a sua vontade em você e em mim. Precioso Jesus Cristo, aqui está, irmãos, com seus joelhos no altar. Jesus, eu também dobro os meus joelhos. Há muitos requisitos, Senhor, que estão em falta na minha vida. Mas eu me ajoelho junto com eles mediante a Tua palavra. Pedimos perdão, Jesus Cristo, pois há muitos frutos nas nossas vidas que não têm trazido satisfação ao Teu coração. Mas oramos que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a alcançar esta rendição completa, para que o Senhor possa expressar em nós, nos diz o Teu profeta Jesus, que a fé que temos é o Senhor dentro de nós, confirmando a Sua própria palavra. Nos rendemos a Ti, Jesus, e junto com estes irmãos pedimos que neste novo ano, que até o dia da Tua vinda, todos os demônios sejam vencidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Jesus, estarmos prontos para esta adoção, para manifestar, Senhor, o propósito que Te levou à cruz do Calvário, estarmos prontos para voltar para casa no arrebatamento. Preenche, Jesus Cristo, por Tua misericórdia, o perdão nas nossas vidas, a libertação da culpa, da mágoa, da dor. Em nome de Jesus Cristo, cura, Senhor, nossos corpos doentes. Tudo o que queremos é Te agradar, Senhor Jesus, é sermos uma manifestação dos frutos, Jesus, que trariam ao Senhor neste tempo, nesta hora, nesta era, satisfação ao Teu coração. Esta é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.